Fala, loucos do bando, fala fiel. Rapaziada, tá chegando, hein? Já é amanhã, Palmeiras e Corinthians, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, né, pessoal? Fazer aqui um esquentinha, né, um pré-jogo pra amanhã. Coração à flor da pele aí, né? Atenção já pro jogo, né? Não se fala mais sobre outra coisa, todo mundo muito pilhado pra esse jogo. É o grande jogo do ano de novo, né? Pensávamos que seria apenas o Paulista, a final do Paulista, e eis que os grandes rivais voltam a se encarar, né? Voltam a se enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil. O Corinthians aí vive um tabu, né, contra o Palmeiras, né? O Corinthians somente conseguiu títulos ou eliminou o Palmeiras em caráter de campeonatos estaduais, jamais conseguiu eliminar ou vencer um título em cima do Palmeiras saindo dos âmbitos do estado de São Paulo, né? E a gente busca aí quebrar essa escrita, né? A gente leva uma vantagem de 1-0 lá para a Arena Palmeiras, né? Pro jogo de volta, amanhã às 9h30 da noite. E é isso. Cara, eu queria começar abrindo aqui o assunto com vocês, falando sobre a questão da arbitragem, né? Tá uma polêmica aí, que o Corinthians estaria supostamente chorando pela questão do Caio Max lá, né? O árbitro de vídeo, aí falaram que é fake news, né? Que isso já foi constatado. O Palmeiras também já chorou aí também por questão do Anderson Daronco. Na verdade, o Anderson Daronco conseguiu o ápice do árbitro de futebol, né? Ele conseguiu desagradar os dois times aí na decisão da Confederação Brasileira de Futebol, né? A famigerada CBF aí, né, rapaziada? E, enfim, o Palmeiras alega aí que as duas últimas eliminações da Copa do Brasil que o Palmeiras viveu, né? As duas foram na Arena Palmeiras, foram para São Paulo e Flamengo, né? Respectivamente 23 e 24. Nas duas o Palmeiras perdeu o jogo de ida, né? Se eu não me engano, pro São Paulo foi 1-0 no Morumbi e pro Flamengo foi 2-0 no Maracanã, né? E no jogo de volta o Anderson Daronco apitou a partida e os caras reclamaram que o Daronco dá muita faltinha. Enfim, é o estilo de arbitragem do Anderson Daronco. Eu vou falar pra vocês também, não me agrada, tá? Esse estilo de arbitragem do Daronco, é muita faltinha. Eu acho que ele se acha muito estrelinha também, tá ligado? Durante o jogo. É muita palestrinha e para pra conversar, enfim. Lances de gol também, tem que avaliar tudo pra ver se não parou uma mosca em cima de algum jogador, ou um mosquito, né? É complicado as arbitragens do Anderson Daronco, né? Enfim, eles alegam que vão precisar de um jogo um pouco mais rápido, né? Por questão de estar com o placar atrás, né? Aquela coisa, né, pessoal? Eu acho que cada um vai brigar pro seu lado, tá? Eu não sei pra vocês, eu gosto muito desses embates assim, tá ligado? Mano, pra mim o futebol é isso também, principalmente aqui no Brasil, é essa coisa mais visceral. O clássico ele deixa todo mundo cego, querendo proteger o seu lado. Eles estão protegendo o lado deles, a gente tá brigando pelo nosso lado. E é isso, cara, eu convivo muito bem com isso, não sei vocês, eu acho que é extremamente normal essa questão política, né? O Corinthians, contra esse Palmeiras, ele vive uma situação onde o Corinthians, de fato, ele é menos time do que o Palmeiras hoje. Por questão de investimento, por questão de melhores escolhas, por questão de elenco, né? Por questão de crise fora de campo, né? Então, principalmente o Corinthians, ele precisa batalhar por cada bola. E às vezes as bolas nem estão dentro de campo, né? Então, na parte da política ali, o bastidor, enfim, tudo tem que ser jogado. Tudo tem que ser jogado no máximo. E o clássico é isso, pessoal. O clássico, desde que eu me conheço por gente, sempre foi assim. Nunca é um jogo só dentro de campo. É uma batalha mental. Tem repercussão na mídia dias antes, né? Ainda mais um jogo desse que tem ida e volta, que já tem um resultado condicionado da partida de ida, onde o Coringão conseguiu sair na frente, né? Então é isso, cara. Sei lá, eu vejo muito jornalista querendo pagar de falso moralista, sabe? É pra que isso? É por isso que o futebol vai pra esse caminho, né? Por isso que o futebol tem arbitragens tão ruins, que sei lá o que, né? Mas engraçado, né? Quando o juiz de Inter e Vasco, né, teve culhão de expulsar o goleiro do Vasco da Gama lá por cera, todo mundo quis massacrar o juiz. Então também não dá, tá ligado, mano? Qualquer tipo de decisão também vai ter reclamação da própria mídia, né? Então acho que o Corinthians tá certo aí de reclamar também do Caio Max lá, que supostamente teria xingado o Corinthians nas redes sociais, né? Enfim, tem que brigar por tudo, né? A CBF, por seu lado, não vai trocar a escala, né? O Corinthians mandou um ofício lá, mas
vai ser o Daronco na arbitragem e vai ser esse Caio Max aí no árbitro de vídeo, né, pessoal? E eu acho que clássico é assim, cara. Eu acho que clássico se ganha desse jeito. Um clássico é um clássico porque acontece várias vezes, né? É um jogo especial, né? São os rivais mais antigos aqui da cidade de São Paulo. É um confronto centenário, né? Então voga e voga muito, né? Eu tenho achado também engraçado o pessoal da mídia dizendo, né? Ah, mas o Palmeiras tá brigando por tanta coisa esse ano, né? Não deveria cair nesse papinho do Corinthians aí de clássico. Mano, se a gente estivesse na condição do Palmeiras, tá? De estar no G4, de estar também na Libertadores, eu digo isso sem peso na consciência, tá? Eu que gostaria que o Corinthians entrasse com força máxima, com tudo, todas as armas apontadas pro rival. Porque é um jogo, cara, que ele molda o ano, tá? Os clássicos aqui em São Paulo tem muito essa questão, sabe, da parte anímica das equipes, né, das instituições, né? Então, assim, você pode ver os grandes times aqui, principalmente aqui do Trio de Ferro, né? Que foram campeões, que formaram grandes esquadrões, eles sempre vão bem em clássico. Então, eu acho que é requisito mínimo para você ver se seu time tá indo bem ou não. Não é uma questão de, eu vou agradar a torcida. Não, é uma questão de testar os seus, tá ligado, mano? No meio da sua vizinhança, no meio ali da sua comunidade, né? Uma briga interna ali, sabe? Sempre vai ocorrer essa guerra civil, né? Entre Corinthians e Palmeiras, né? Então acho que não tem essa não. Os amigos palmeirenses que eu converso também, o pessoal que é fora da galerinha do mas nossa, né? Que vê futebol de terno, né? Tá todo mundo querendo muito eliminar o Corinthians também e vice-versa. Fora que os caras estão mordidos pela questão do Campeonato Paulista, né? Eu também estaria. Enfim. E é o jogo do ano pra todo mundo, cara. É o jogo do ano. É o jogo do ano. Se o Palmeiras passar pelo Corinthians, vai instaurar uma crise absurda no Corinthians, porque é a última chance de título do Coringão esse ano. O Corinthians vive uma bomba nuclear, né? Politicamente. Tá mal no Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Dorival vai cair. E do outro lado, cara, vocês viram a desconfiança que o Palmeiras estava, né? Depois que perdeu o Paulista, né? Crise, muro pichado e o caralho, né? Foram pro Mundial, aí voltaram, tão bem no Campeonato Brasileiro, mas tomando outra porrada também, o chicote estrala também do lado de lá. Lá também vira obrigação de título as outras coisas, né? Então é complicado. Fora quem tem a Copa do Brasil mesmo, né? Todo mundo quer ganhar. Não tem essa, né? De não me importa, né? Todo mundo se importa sim, né, pessoal? Eu ia falar mais alguma coisa, cara, que eu acabei esquecendo aqui, falando sobre essa questão do jogo jogado, né? Sobre o Daronco, né? Se você for... Cara, deveria ter um padrão as arbitragens, né? Mas principalmente que no Brasil, cada juiz apita de um jeito, né? Se você for ver no jogo jogado, talvez fosse mais interessante pro Corinthians o Daronco apitar, né? Porque o Corinthians tá na vantagem, né? É um juiz que apita muitas faltas e tudo mais, né? Talvez fosse até interessante pro Corinthians. A questão que eu tenho com o Daronco, o Corinthians geralmente é sempre prejudicado, né? Quando o Daronco apita, né? Tem poucas partidas que eu consigo lembrar que o Corinthians venceu e o Daronco tá apitando. Eu lembro daquele pênalti que ele deu em 2023, não sei se vocês lembram. Corinthians e Santos, foi 1-1. O Corinthians amassou o Santos aquele ano, na arena, né? A gente tava também fugindo da zona de rebaixamento. E aí no último lance o Soteldo pisa no pé do Mendes, se joga no chão. O VAR é acionado e o Daronco dá pênalti pro Santos. E o Santos empata no último lance, né? Enfim, esse aqui é um que eu consigo lembrar, mas eu tenho na minha cabeça fresca, assim, de vários jogos que o Corinthians não consegue vencer, e muitas das vezes por intervenções polêmicas do nosso querido aí, Anderson Daronco. Cara, sobre o jogo, você já sabe o retrospecto, né? O Coringão venceu a última partida, então tá 136 vitórias pro Palmeiras e 132 pro Corinthians no retrospecto geral. Na Neoquímica Arena, no jogo onde vai ser na Arena Palmeiras, né? O Palmeiras tem vantagem também. Foram 6 vitórias do Palmeiras, 5 do Coringão e mais 4 empates, né? Como eu disse pra vocês, o Corinthians jamais eliminou o Palmeiras em competições fora do Campeonato Paulista, então é uma chance de quebrar o tabu. O Palmeiras está no G4 do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o 12º da tabela. Ambas as equipes terão força máxima pro duelo, né? Segundo aqui as informações do meu timão, o Corinthians vai a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Ramalho, Bidu, Ranieri, Martinez, Carrilho, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, né? O 4-4-2 ali, o 4-3-1-2, né?
4-4-2 losango do Timão aí, né? Eu acho que eu também iria com essa equipe aqui pro jogo. Eu só não sei se eu iria de Bidu ou Angileri, tá? Não que o Bidu esteja péssimo, mas o Angileri vem fazendo boas partidas também, né? Ele foi muito bem também na final do Paulista contra o Palmeiras, é um jogador também de jogo grande, né? Fora que o Palmeiras também deve abusar em cruzamentos, o Angileri é bem mais alto e tem mais capacidade defensiva do que o Angileri. Cara, falando sobre o jogo, tá? Se o Corinthians entrar com o cu lá atrás, com a bunda na parede lá atrás, vai perder, tá? O Palmeiras tende a fazer 15, 20 minutos de muita pressão no campo deles, de muita bola cruzada, de muita arrastão, né? Então, a gente já viu assim, né? O jogo mesmo contra o Palmeiras, depois de vencer o Paulista na Arena Barueri, o Palmeiras faz um arrastão no começo, abre 2-0 e já era, né? É claro que aquela partida tinha menos importância pro Corinthians naquele momento, né? A gente também tava sem Rodrigo Garro e tudo mais, né? Era ali 1 ou 2 partidas antes da demissão da família Dias, né? Mas houve muita baixa intensidade aquele jogo. Coisa que a gente não viu na final do Paulista, mesmo jogando no campo deles, né? E com esse mesmo time aqui, tá? Com esse mesmíssimo time que foi campeão paulista. Acho que já jogou o Torres, né? No lugar do André Ramalho, acho que foi isso, né? Foi Gustavo Henrique e Torres os 2 jogos, se não me engano. E o Angileri na lateral esquerda, né? Mas é o mesmo time. Então acho que tem que acontecer isso. Claro que não pode faltar pegada, acho que isso é uma premissa básica para qualquer jogo do Corinthians, né? Mas o Corinthians não pode ficar lá atrás. Eu faria uma marcação mediana ali, né? Talvez atrás da linha do meio campo, mas não socada na área. E outra coisa, uma coisa que pode ser importante pro Corinthians é esse estilo dorivalismo aí que o Dorival faz, né? De ficar tocando a bola sem pretensão nenhuma, né? Ficar rodando a bola de um lado pro outro. Se o Dorival conseguir colocar esse estilo de jogo lá na Arena do Palmeiras, pode ser interessante para esfriar a partida, tá? Por quê? E temos também aí outro jogo de exemplo, o clássico contra o São Paulo no Morumbi. O Corinthians não teve a posse de bola, o São Paulo mandou no jogo, né, o primeiro tempo todo, conseguiu abrir 2 gols logo na primeira etapa, e uma vertente daquele jogo foi que o Corinthians não conseguia manter a posse de bola. Então assim, se o Corinthians for numa proposta com esses jogadores aqui, principalmente do meio para frente, né, Carrilho, Garro, o Memphis, o próprio Yuri Alberto, o Yuri Alberto até que marca bem até, né, mas você já tem menos 3 caras aqui com qualidade defensiva boa, que é o Garro, o Carrilho e o Memphis Depay. Se esses caras ficarem acuados no campo de defesa, esquece. A gente vai, factualmente, em algum ponto, tomar os gols que o Palmeiras precisa fazer e ser eliminado. Então, assim, o Corinthians precisa brigar para ter a bola, de qualquer jeito. Então, vai ter que todo mundo se doar, vai ter que viver uma guerra lá na Arena Palmeiras. Acho que é a única forma de a gente conseguir passar. Eu sei que tem a questão de a gente estar com 1-0 no placar, tem que jogar de forma inteligente, e eu não estou deixando de pensar nisso, tá? Mas eu acho que... porque assim, é muito fácil falar, né? Não, tem que jogar com raça, tem que se matar, isso aí é critério básico, né? Mas tem que entender as valências também do adversário, né? O Palmeiras é uma equipe rápida, é uma equipe... sei lá, pelo menos os jogos que eu vejo, né? O Palmeiras talvez não esteja jogando bem, mas é uma equipe mais veloz, chega com mais velocidade no campo de ataque, né? O Corinthians ainda com o Dorival tem demorado um pouco, né? Então isso me assusta um pouquinho aí pra esse jogo, né? Pelo menos a gente vai ter todo mundo à disposição para esse confronto. Quero saber de vocês, pessoal, como é que vocês estão se sentindo para esse jogo, o que vocês acham da partida, né? Se vocês estão esperançosos, né? Se acham que vai dar bom. Enfim, eu estou muito confiante. Tenho certeza que não vai ser nada fácil. Carinha de 1-1, de 0-0. Não descarto ir pros pênaltis, tá? Não descarto mesmo. Enfim, o que eu acho que vai acontecer é que vai ter uma batalha dentro de campo. Vai ter muita pressão, vai ter lance polêmico também. Pra dar com pau aí, né, rapaziada? Vai ser jogo muito tenso. Bom, é isso, pessoal. Corinthians e Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians nunca vai ser um jogo tranquilo, né, pessoal? Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!